Olá, pessoal! Então, nós chegamos à segunda parte dessa aula introdutória do módulo de Fisiologia Feminina e suas nuances. Meu nome é Ana Clara, eu sou doutoranda do PGFISPAR. Nessa aula, então, nós trataremos do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, que é o principal eixo de controle da fertilidade. A partir daqui, eu também vou fazer um recorte nesse assunto para tratarmos do que se refere ao conteúdo de fisiologia feminina e, por isso, vamos tratar do eixo hipotálamo, hipófise, ovários. No topo desse eixo se encontram neurônios hipotalâmicos secretores de hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH, os quais então se projetam para a eminência mediana, onde secretam GnRH no sistema vascular porto-hipofisário, a partir de onde chega aos gonadotrofos na adeno-hipófise, estimulando a produção das gonadotrofinas, que é o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Nos ovários, o FSH age estimulando a maturação dos folículos, enquanto o LH promove a ovulação e a formação dos corpos lúteos. O padrão de secreção dessas gonadotrofinas, o LH e o FSH, varia ao longo da vida da mulher. Note que durante a gestação e a primeira infância, esse padrão se expressa em picos transitórios e depois cessa a níveis baixos no resto da infância. Os níveis se elevam durante a puberdade até que na idade adulta, quando a mulher entra no período reprodutivo, a secreção de gonadotrofinas passa a ser cíclica, sendo que os níveis de LH são maiores que os de FSH. Após os 50 anos, com a senescência reprodutiva, esse padrão deixa de oscilar e os níveis de FSH se sobrepõem aos de LH. Vamos então abordar como esse padrão de liberação cíclica de gonadotrofinas acontece no período reprodutivo da mulher. Os hormônios que agem sobre os ovários são secretados em níveis que oscilam ao longo de um período médio de 28 dias, no caso da mulher. E essa oscilação ela tem reflexos sobre os ovários e no útero, que resultam no ciclo ovariano e menstrual. Nós vamos entender esse ciclo então por partes, tomando como referência o ciclo do ovário, que passa por uma fase folicular de crescimento e desenvolvimento dos folículos, e no meio desse ciclo então o folículo ele é ovocitado, marcando então a ocorrência da ovulação. E em decorrência da ovulação ocorre a transformação da estrutura que restou desse folículo, que ovocitou, em uma glândula chamada corpo lúteo, marcando então a fase lútea do ciclo ovariano. Então, o que acontece durante a fase folicular? Essa fase de maturação dos folículos ovarianos inicia-se aproximadamente com a menstruação, que marca o dia zero do ciclo menstrual. Nesse momento, o FSH secretado pela hipófise recruta uma coorte de folículos secundários que rapidamente começam a aumentar de tamanho e se desenvolve. E esses folículos em desenvolvimento, então, secretam em resposta ao FSH, secretam estradiol e inibina. No final dessa fase, então, a inibina e o estradiol realizam uma retroalimentação negativa sobre o FSH, isto é, elas sinalizam para o hipotálamo que é hora de inibir a produção de FSH e assim o nível de FSH diminui, inibindo também o recrutamento de folículos e causando a morte da maioria dos folículos. Esse processo, então, seleciona um folículo dominante que produz altos níveis de estradiol, o qual passa a fazer o contrário. O alto nível de estradiol, então, ele realiza retroalimentação positiva no topo do eixo, estimulando a produção de picos de LH e de FSH. E o pico, então, de LH induz a ovulação e a luteinização aproximadamente no 14º dia do ciclo.
Em termos gerais, essa luteinização é a transformação da estrutura restante desse folículo dominante em uma glândula chamada corpo lúteo. O corpo lúteo, então, secreta grande quantidade de progesterona, assim como um nível intermediário de estradiol e de inibina. Essa combinação de altos níveis de progesterona com os demais hormônios realiza retroalimentação negativa sobre o LH e o FSH, retornando então essas secreções aos valores basais. Caso não ocorra uma fertilização e implantação bem-sucedida, esse corpo lúteo então se degenera em um processo que, consequentemente, diminui a capacidade de produzir os hormônios sexuais e, eventualmente, provoca a menstruação aproximadamente no 28º dia do ciclo. Mas então, como fazer pesquisa básica sobre o controle desses hormônios e seus efeitos sobre os demais sistemas fisiológicos? Esse modelo básico de eixo reprodutivo da mulher que vimos aqui pode parecer bem resolvido e entendido, mas na verdade ele ainda possui muitas lacunas para serem preenchidas quando estudado mais a fundo. Para investigar a reprodução feminina, então, uma alternativa é usar os modelos animais. Um modelo animal muito usado no nosso laboratório é a rata. E de forma semelhante à mulher, a rata possui um eixo hipotálamo-hipófise gonadal com oscilações hormonais cíclicas. Em comum, nós temos uma fase folicular de baixos níveis de FSH e LH e níveis crescentes de estradiol. Nós temos um período periovulatório com picos de LH e FSH desencadeados por altos níveis de estradiol e progesterona, e também temos um período pós-ovulação, quando os níveis hormonais caem. Obviamente, também esses ciclos eles se repetem, sendo que o ciclo da rata tem duração de 4 a 5 dias, enquanto o da mulher tem uma duração de média de 28 dias. O ciclo reprodutivo da rata, então, é chamado de ciclo estral e pode ser definido, então, como uma sequência de eventos adaptativos no trato reprodutivo feminino que apresentam um padrão cíclico à medida que os ovários passam por essas fases de crescimento de folículos, ovulação e formação de corpos lúteo. Durante a fase folicular do ovário da rata, que pode durar por volta de 2 dias, o epitélio vaginal ele vai se apresentar de forma mais delgada. O epitélio vai estar tão fino a ponto de permitir a passagem de leucócitos, que podem ser observados na secreção vaginal. Dessa mesma forma, o útero ele vai estar mais atrofiado. Esse perfil do trato, então, define uma fase do ciclo estral chamada de estro. Já quando o ciclo está próximo da fase da ovulação, o perfil do trato reprodutivo é diferente. Ele apresenta um epitélio vaginal em processo de preparação para a cópula, com proliferação de células epiteliais e hipertrofia do útero. Essa fase estral, então, é o proestro, e a ovulação em si ela ocorre na madrugada dessa fase. A fase seguinte é a fase estro, que é a fase em que o epitélio vaginal e o útero está completamente preparado para a cópula e a fertilização. Perceba que o evento mais marcante desse ciclo reprodutivo é o cio, no qual a rata apresenta um comportamento receptivo à monta do macho, chamado de lordose. Como essa fase de cio, que significa estro, é a mais marcante do ciclo, por isso o ciclo da rata é chamado de ciclo estral. Em termos de controle hormonal, durante o estro ocorre o recrutamento de um conjunto de folículos secundários em desenvolvimento, os quais crescem rapidamente durante a fase de diestro. Os folículos dominantes desse processo, então, secretam estradiol até que na fase do proestro esses níveis chegam a níveis altos o suficiente para realizar retroalimentação positiva sobre o hipotálamo e a hipófise. E isso então deflagra o pico de GnRH, que se reflete em um pico pré-ovulatório de LH, o que então deflagra a ovulação na madrugada do proestro.
Após a ovulação, os níveis de estradiol diminuem, fazendo então retroalimentação negativa sobre o eixo e assim a secreção de LH volta aos valores basais no estro. Agora, eu gostaria de abordar com vocês outro hormônio que também apresenta um padrão de secreção cíclico no ciclo estral da rata e que também é muito relevante para a fertilidade, que é a prolactina. De forma concomitante ao pico de LH, o padrão de secreção da prolactina apresenta um pico durante a tarde do proestro das ratas. Esse pico de prolactina ele induz adaptações comportamentais para a cópula e também age nos corpos lúteos, promovendo a sobrevivência destes caso ocorra uma implantação. Podemos observar aqui o ovário de uma rata com deleção do receptor de prolactina, o qual apresenta uma alteração da estrutura dos corpos lúteos. Avaliando a expressão de receptor de LH nesses ovários, foi possível constatar que a falta de sinalização de prolactina impede que os corpos lúteos respondam ao LH, um importante fator de sobrevivência para essa estrutura em roedores. Tanto em ratas quanto em mulheres, a prolactina é um hormônio com funções que vão muito além da promoção de lactação que é descrita nos livros didáticos básicos. Ela também é importante para a modulação da função ovariana, ela é importante para o balanço energético, ela é importante para o comportamento materno e ela é importante para a modulação do estresse e da ansiedade. Classicamente, a prolactina ela regula sua própria secreção por um mecanismo de feedback de alça curta, no qual a prolactina secretada pela adenohipófise atravessa a barreira hematoencefálica e age estimulando o sistema dopaminérgico neuroendócrino hipotalâmico. Esse sistema de neurônios dopaminérgicos é responsável por liberar dopamina de forma tônica, a qual chega na adenohipófise, onde age inibindo a secreção da prolactina. Muito obrigada, então, por acompanhar essa aula e bom curso!